Oi, galera, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra gente dar continuidade aos nossos exercícios, tá? Nós vamos trabalhar, então, lá no livro didático, que é a nossa apostila, com a correção das atividades propostas na aula anterior. Então, essas atividades, elas tiveram início na página 26, e nós fomos, então, até a página 36 com esses exercícios que vamos fazer a correção hoje. Então, se vocês já quiserem ir se organizando com o material, tá? Então, pra gente já começar a correção, tá bom? Então, nós começamos falando sobre os textos reguladores. São aqueles textos que nos trazem regras, que nos trazem pedidos. Nós trabalhamos com a Carta da Terra para as Crianças. A Carta da Terra para as Crianças foi um documento que foi redigido a partir da Carta da Terra, né, que foi um documento feito aí por autoridades de vários países, mas que visava especificamente o público infantil, então as crianças. Quem produziu esse texto foi o Núcleo dos Amigos da Infância e da Adolescência, que tem como sigla aí, né, NAIA, tá? Então, quem escreveu, né, quem produziu, quem pegou o que estava escrito lá na Carta da Terra e transformou numa linguagem mais própria para que as crianças entendessem, para que o público infantil conseguisse entender essas regras aí, para tentar ajudar, né, fazer com que o mundo melhorasse, foi essa sociedade, né, essas pessoas, tá bom? Então, aqui na página 26, vocês tinham os princípios, né? Então, o princípio 1, 2 e 3 dessas regras desse texto. Lá na próxima página, então, lá na página 28, o princípio 4, 5 e 6, tá? Então, vocês viram que o princípio 3, o princípio 5, se eu não me engano, o 5, né? E o último aqui também, eles estão sem as ilustrações, até porque tem um exercício que vocês tinham que escolher, né? São 3 ilustrações, e escolher a que vocês julgavam que melhor se encaixava aí de acordo com o texto. Tá? Isso a gente vai corrigir também. Então, vamos lá. A primeira pergunta, ela levava em consideração qual era o autor, certo? Então, autoria e leitor são os interlocutores do texto. O autor é a pessoa que escreve, né? E para quem ele escreve, ou seja, o público que ele deseja atingir, é o leitor, no caso desse texto, né? Então, a primeira pergunta é: de quem era a responsabilidade pela escrita desse texto, né? Pela autoria desse texto, certo? Então, quem que escreveu o texto da Carta da Terra para as Crianças? Foi o Núcleo dos Amigos da Infância e da Adolescência, ou NAIA, né? Que é a sigla aí desse órgão, desse conjunto de pessoas que fez esse texto, tá? Lembrem-se, como é um nome próprio, né, dá nome para uma instituição, ele precisa ser escrito sempre com as iniciais maiúsculas, tá? Prestem atenção a isso também. Então, vamos lá na próxima página, na página 29, com a próxima pergunta. A que leitor o texto é destinado? Ou seja, para quem que ele foi escrito? Como nós já tínhamos comentado anteriormente, ele foi escrito, ou seja, ele foi direcionado ao público infantil. No próprio título já diz, né? Carta da Terra para quem? Carta da Terra para as crianças. Aí nós tínhamos uma perguntinha aqui, né? Que seria para vocês responderem aí no caderno de vocês ou numa folha e deixar anexado na apostila, tá? Qual era o propósito da Carta da Terra para as crianças? Impor ações com o objetivo da preservação do meio ambiente e da paz mundial, ou tentar convencer o leitor sobre a importância de se adotar esse comportamento. Na verdade, o propósito da Carta da Terra para as Crianças era fazer com que as crianças também tenham essa consciência, que eles também, de uma certa forma, são responsáveis por ajudar na preservação, na conservação do nosso meio ambiente, da nossa natureza, do nosso planeta como um todo, né? Então, qual que era a função? A função era essa, né? E também um pouquinho a tentar fazer com que as outras pessoas, através das crianças, né, tomem esse tipo de atitude, que ajude o meio ambiente, que ajude o planeta Terra como um todo, tá? Vocês tinham que destacar do material de apoio, vocês tinham 3 aqui na letra D, tá?
vocês tinham 3 imagens para destacar e para colar lá nos 3 princípios que estavam sem o texto não verbal, que são essas imagens, tá? Então, seguindo a ordem, a primeira figura que vocês tinham no material de apoio, ela precisava ilustrar o quinto, tá? A quinta figurinha lá, o quinto princípio que estava sem. A segunda figura precisava ilustrar o sexto princípio que estava sem. E a terceira figura, que era a última, precisava ilustrar o terceiro princípio, tá? Essa era a ordem. Caso vocês tenham colado de forma diferente, não tem problema, tá? Até porque as ilustrações ali, elas, digamos, todas conversam sobre o mesmo tema, certo? Então, não precisa descolar lá da apostila, só para vocês saberem que a ordem era essa, que, digamos assim, o texto não verbal, a imagem que mais conversava com o que estava escrito no princípio era essa. Então, primeira figura no quinto princípio, segunda no sexto e terceira figura no terceiro princípio, tá bom? Exercício número 2. A Carta da Terra para as Crianças apresenta princípios a serem seguidos para garantir cuidados com o ambiente. A palavra princípios pode ter mais de um significado, certo? Assinale aqueles que indicam o mesmo sentido dessa palavra relacionada ao fragmento que você leu, tá? Aqueles pedacinhos, fragmento significa pedacinhos, né? Da Carta da Terra para as Crianças. Então, princípio pode significar de acordo com o que a gente leu nesse texto, né? O primeiro momento de algo, isto é, um início, um começo, aquilo que se recomenda praticar e ainda postura que uma pessoa acredita ser a melhor a seguir e da qual busca não se desviar. Então, letra A, B e C. Não quer dizer algo que acontecerá com toda certeza, né? Porque é um princípio. Eles estão dando aí uma sugestão para que as pessoas tomem essas atitudes, não é uma certeza que elas vão fazer, tá bom? Então, nós vamos reler aqui, o exercício número 3, o primeiro princípio, tá? Então, no primeiro princípio dizia assim: conheça e proteja as pessoas, animais e plantas, certo? Aí na letra A ele pergunta o que há em comum, ou seja, o que eles têm de igual, o que todos têm. O que há em comum entre pessoas, animais e plantas que deve ser protegido? O que eles têm de igual entre si? O que há em comum é a vida, são todos seres vivos. Então, a mesma, digamos assim, a mesma característica pertencente aos três são que os três são seres vivos, tá? Então, é isso que eles têm em comum. Na letra B, a palavra todos retoma uma informação que já foi dada no texto e evita que seja repetida, tá? Então, ele coloca aqui, ó. Vamos achar. Peça que todos tenham proteção. Então, para não repetir alguma coisa que já foi dita antes, eles utilizam dessas conexões, desses conectivos que a gente chama, né? Então, para não ficar repetitivo. Mas quando a gente lê o texto, a gente sabe do que está falando, a gente sabe o que está retomando. Nesse caso, quem eram esses todos que precisavam de proteção? As pessoas, os animais e as plantas. Vamos ver se agora eu consigo grifar aqui para vocês só esse. Olha lá, quem que precisava, quem que eram esses todos? Agora foi. Quem que era esse todos que precisava ser protegido e que não foi escrito ali de novo? Então, as pessoas, os animais e as plantas, tá bom? Aqui, ele tinha nesse próximo exercício, ele tinha para que vocês, se necessário, consultassem um dicionário, pedissem ajuda aí para alguém em casa, né? Porque ele diz assim, ó. O leitor, né, o princípio orienta o leitor a se opor, ou seja, a ser contra a matança indiscriminada de animais, tá? Então, se vocês não sabiam o que significava essa expressão, vocês precisavam procurar um dicionário para tentar entender. O que significa matança indiscriminada? Matança a gente sabe que é matar, né? Vem do verbo matar, aí da ação de matar. E indiscriminada, o que seria esse indiscriminada? Ele viria assim, sem controle, né? A matança indiscriminada seria assim, eles não teriam um alvo, era qualquer animal que aparecesse ali, aconteceria de ser morto, tá? Então, essa seria a ideia da matança indiscriminada, de que eles não teriam um alvo ou um objetivo, digamos assim, né?
para que acontecesse aquilo ali, ou o objetivo de matar a fome, por exemplo, né? Eles não matariam um animal para que fosse consumido. Era a matança indiscriminada. Então, qual era o significado dessa matança indiscriminada? Matar um grande número de animais com crueldade, ou seja, assim, de uma forma assim violenta, né? E também sem controle. Então, isso seria a matança indiscriminada dos animais. Matar um grande número de animais com crueldade, né, com violência e sem controle. Então, eles não tinham um objetivo, quanto mais, melhor, tá? No trecho, quais são as palavras que nomeiam, ou seja, quais são os substantivos que existem e que esses substantivos dão nome a coisas que precisam ser protegidas. Quais são as coisas que precisam ser protegidas segundo o primeiro princípio da Carta da Terra para as Crianças? Então, as coisas, né, as palavras ali que nomeiam essas coisas, que a gente chama de substantivos, né, que nós já sabemos, são quem? As pessoas, os animais e as plantas, tá ok? Aqui nós já conversamos sobre os substantivos, né? São aquelas palavrinhas que dão nome aos seres, às coisas, enfim, tá bom? Então, a gente vai relembrando no decorrer da nossa correção, tá ok? Então, vamos para frente. Então, agora nós já estamos aqui na página 30, tá? Na página 30, então, a gente tem aqui um conceito de hiperônimo e de hipônimo. Lembrando, hiperônimo é quando eu falo a palavra, ela me dá a ideia de algo assim genérico. E o hipônimo me dá a ideia de algo específico. Então, ele trouxe o exemplo de hiperônimo fruta e de hipônimo o nome das frutas daí, né? Mamão, abacaxi, laranja e banana, tá? Então, fruta, geral, generalizado, né? Não é específico. Se eu digo assim, eu vou ao supermercado comprar uma fruta, eu posso voltar do supermercado com qualquer fruta, né? Porque eu não especifiquei que fruta eu vou comprar. No entanto, se eu digo que eu vou ao supermercado comprar banana, eu especifiquei o que eu vou comprar, tá? Então, lembrando, quando a palavra ela se refere de forma geral, ela é um hiperônimo. Quando ela se refere de forma específica, ela é um hipônimo, tá? Porque a gente vai precisar desses conceitos aí para responder algumas perguntinhas e depois eu vou propor para vocês, na próxima aula, uns exercícios lá no caderno de atividades que vai precisar relembrar isso aqui também, tá bom? Então, vamos lá. As palavras indicadas no item anterior identificam um único ser ou vários. Quais foram as palavras que a gente respondeu lá na página anterior? Vamos voltar um pouquinho aqui para ver se eu consigo deixar as duas páginas. Olha lá, ó. Quais foram as palavras? Pessoas, animais e plantas, tá? Então, ele disse assim, elas se referem a uma só coisa, né? A um só ser ou a vários. Pessoas, animais e plantas. Identificam vários seres da mesma espécie. Como que a gente chegou a essa conclusão? Como que vocês chegaram a essa conclusão? Porque as palavras estão como? Elas estão no plural, que indica mais de um ser aí dessa mesma palavra, né? Indica mais de uma planta, indica mais de um animal, indica mais de uma pessoa, certo? Então, vamos lá. Vamos lá, então, para o exercício número 4 da página 30. Comparando o primeiro e o segundo princípio, pode-se observar que as palavras pessoas, animais e plantas do primeiro princípio foram substituídas no segundo por uma expressão mais genérica, ou seja, elas foram substituídas por um hiperônimo, envolvendo os integrantes desses três grupos. Então, que expressão lá do segundo princípio substituiu pessoas, animais e plantas, tá? Então, se a gente, vamos voltar aqui, tá aqui o segundo princípio, até para que a gente tenha mais visualidade, tá? Vamos lá, então. Aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, ó, bem aqui no final. Tá bom? Então, tanto as pessoas, os animais e as plantas, o que eles têm em comum que a gente viu? Eles são seres vivos. Então, nós temos que o hiperônimo de pessoas, animais e plantas é o quê? Seres ou ser vivo, tanto faz, tá? Mas é bom a gente colocar no plural, até porque todos estavam, né? Eu tô falando de mais de uma coisa. Então, se vocês quiserem colocar aí, para corrigir, essa expressão que está substituindo é seres vivos, tá bom? Então, vamos para frente.
as questões do número 5 até o número 11, elas estão relacionadas ao segundo princípio, tá bom? Então, é esse aqui. Sempre respeite estas 3 coisas: a vida de todo e qualquer ser vivo, os direitos das pessoas e o bem-estar de todos os seres vivos, tá? Então, na letra A, ele está perguntando assim, ó. É para a gente olhar, então, o texto escrito, que é o texto verbal, e o texto não verbal, que é a imagem, né? A imagem, então, ela nos traz aí um guarda de trânsito, né? Fazendo com que os carros parem, né? Interrompendo aí o trânsito, para que um grupo de joaninhas atravessasse a rua, tá? Esse aqui que é bem importante para que a gente responda uma questão aí para frente, tá bom? Qual é o objetivo desse princípio, desse segundo princípio, tá? Então, esse segundo princípio, ele quer enfatizar, ou seja, ele quer mostrar de uma forma aí mais marcante, né? O respeito e a proteção aos seres vivos, para que eles sejam respeitados e para que eles sejam protegidos. Todo e qualquer ser vivo, tá? Independente de tamanho, como a gente pode ver ali com o guarda ajudando as joaninhas a atravessarem a rua, tá? Lembrando também que o texto não verbal, ele faz parte, ele ajuda a contar a historinha que a gente tá lendo, que a gente tá vendo ali o texto, tá? Aqui, na sua opinião, por que foi escolhida a imagem de um guarda de trânsito para ilustrar esse princípio? Se nós formos pensar, perguntava assim na opinião de cada um, né? Se nós formos pensar, por que eles iriam colocar aqui um guarda de trânsito auxiliando joaninhas atravessando a rua, né? Por quê? Para mostrar a questão da fragilidade, né? Então, ele coloca aqui, ó, a ideia está relacionada com a ideia da proteção das pessoas, pois uma das funções do guarda é garantir que essas pessoas tenham segurança na hora de atravessar a rua ou, enfim, na hora de estar presente ali na questão do trânsito, né? Então, ele quer mostrar, assim, a questão da segurança com os seres vivos. Por quê? Porque, até pela questão do tamanho, da fragilidade do bichinho aqui, da joaninha, né? Mas aí vocês poderiam dar a resposta pessoal de vocês, né? Até porque ele pergunta na sua opinião. A letra C diz assim: porque no lugar de pedestres, na ilustração, há joaninhas atravessando a rua. Apresente uma hipótese, ou seja, apresente assim uma ideia do que você acha que seria. Então, a gente já comentou que seria o quê? Pelo caso das joaninhas serem, primeiro, pequenas, né? Frágeis, e isso colocaria a questão do respeito, né? Mas isso também era da interpretação de vocês, tá bom? Se quisessem responder aqui também, ok, tá? Se achasse que tinha espacinho aqui, espaço suficiente, poderia responder aqui na apostila mesmo, tá? Não tem problema. Ao lado de cada princípio da Carta da Terra para Crianças, há uma ilustração, ou seja, ao lado do texto verbal, que é formado por palavras, tá aqui, existe um texto não verbal, que é formado por imagens. Considerando o público leitor, ou seja, o público-alvo, que são as crianças, qual é a finalidade dessas imagens no documento? Por que vocês acham que na Carta da Terra para as Crianças, além dos princípios verbais, ou seja, além do texto escrito, existem imagens? Por que vocês imaginam que seja assim? Primeiro, porque as imagens, além delas ajudarem a contar, ajudar a fazer com que as crianças entendam melhor, tenham uma interpretação mais fácil do que está sendo dito, elas chamam atenção também, né? Então, dependendo da idade do público infantil aí que vai ler, ele não se interessa por um livro ou por um texto que não tenha imagens, que não tenha figuras, né? Então, essas duas seriam duas hipóteses aí do porquê ter as imagens. Para ajudar a fazer no entendimento dos princípios e também para chamar atenção, para ficar mais atrativo para as crianças, né? Que é o público-alvo da Carta da Terra para Crianças, tá bom? Então, vamos lá. Vocês têm aqui a Carta da Terra e a Carta da Terra para as Crianças, tá? Então, tá grifado aqui, ó, respeitar e respeite. Nós tínhamos comentado anteriormente a questão que o respeitar é o verbo que está no infinitivo, ou seja, sem conjugar, e o respeite está no imperativo. De quem que nós lembramos quando a gente fala de imperativo? Do imperador.
que o imperador gostava de fazer? Ele gostava de mandar. Mas o imperativo não é só ordem. Ordem, sugestão e pedido, tá? Só para a gente não esquecer. Letra A. Qual das duas formas, imperativo, respeite ou respeitar infinitivo, comunica ao leitor maior ênfase na realização da ação? Ou seja, qual dos dois, assim, convida o leitor a fazer aquilo que está pedindo, deixa mais evidente que quer que faça? Quando ele diz respeitar ou quando ele diz respeite, tá? No infinitivo ou no imperativo? Daí vocês tinham que dizer qual dos dois e por quê. Essa era pessoal também. Lembrando que o imperativo é o verbo que vai dar mais essa força aí para que o leitor faça, ou para reforçar a ideia de que a pessoa que escreveu quer que ele faça, tá bom? Então, vamos lá. Vocês tinham que, na letra B, reescrever as frases retiradas da Carta da Terra, substituindo o infinitivo pelo imperativo. Então, eu tenho reconhecer que todos os seres são interligados. Então, ao invés de reconhecer que está no infinitivo, olha lá, ó. Se vocês tiverem dificuldade, a prof ajuda para fazer a correção. Então, qual que era o verbo que estava no infinitivo que vocês tinham que passar para o imperativo? Reconhecer. Então, eu preciso dar uma ordem com esse verbo. Ao invés de reconhecer, reconheça. Reconheça que todos os seres estão interligados, são interligados. Próximo. Afirmar a fé na dignidade inerente de todos os seres humanos. Qual que é o verbo que está no infinitivo? Ou seja, sem conjugar, afirmar. Então, ao invés de afirmar, eu vou escrever o quê? Eu preciso dar uma ordem com esse verbo, fazer um pedido. Afirme a fé na dignidade inerente de todos os seres humanos. Então, essa era a atividade que vocês tinham que fazer. Ao invés do verbo no infinitivo, o verbo no imperativo, tá bom? Vamos lá, então. Número 7. Sempre respeite estas 3 coisas da Carta da Terra para Crianças. Essa expressão ela é utilizada uma palavra genérica, tá? Em geral, muito presente no cotidiano, ou seja, no dia a dia, né? Na nossa conversa do dia a dia, a gente sempre utiliza essa palavra de uma forma para se referir assim a várias coisas, não de forma específica. Que palavra que é essa que a gente utiliza de forma genérica para designar vários tipos de coisas? Acabei de falar ela, inclusive, né? Qual que é essa palavra que a gente utiliza de forma genérica aí? É a palavra coisa, que pode identificar aí diversas pessoas, enfim, diversos elementos, vamos dizer assim, né? Sabendo que a frase corresponde a um enunciado de sentido completo, pode-se afirmar que o trecho sempre respeite estas 3 coisas. Então, para ser considerado uma frase, ele precisa transmitir uma informação completa, né? Ele tem que ser um enunciado, um bloco de sentido completo. Esse bloco que tem ali, sempre respeita estas 3 coisas, é uma frase? O que eu tenho que me perguntar? Passa uma mensagem completa ou deixa uma pergunta depois dessa frase aí, desse bloco, né? Que não é uma frase, na verdade. Ele não é uma frase. Por quê? Porque ele não tem sentido completo. Se eu disser, sempre respeite estas 3 coisas, o que vocês vão me perguntar? Que coisas? Ou o que é para ser respeitado? Então, ele não transmite a informação completa. Se ele não transmite a informação completa, ele não é uma frase, tá? Número 9. De acordo com o segundo princípio, quais são as 3 coisas que devem ser respeitadas? Então, quais são as 3 coisas que devem ser respeitadas de acordo lá com o segundo princípio? A vida de todo e qualquer ser vivo é a primeira coisa. Os direitos das pessoas é a segunda e o bem-estar de todos os seres vivos é a terceira, tá? Então, essa é a correção. Vamos para frente, então. Número 10. Para que é utilizado a vírgula nesses trechos? A vírgula nesses trechos, ela é empregada porque a gente está fazendo uma lista, né? Eu estou colocando itens aí do que precisa ser respeitado, de que forma precisa ocorrer esse respeito. Então, o uso do ponto e da vírgula é utilizado para colocar no final de cada item dessa lista, eu coloco ponto e vírgula, tá? Então,
Se tiver 10 itens, nos 9 primeiros eu coloco ponto e vírgula e só no último, quando não tem mais nenhum, depois eu coloco o ponto, tá? Então, o ponto e vírgula nesse caso é para separar aí os itens de uma lista, de uma listagem que ele está colocando aqui, tá? Quando eu estou fazendo uma enumeração, quando eu estou numerando coisas, no caso aqui, numerando o que precisa ser respeitado. Vamos então para o exercício número 11. No trecho, a vida de todo e qualquer ser vivo, os direitos das pessoas e o bem-estar de todos os seres vivos, apresenta 3 sintagmas que relacionam que deve ser respeitado. Quais são esses 3 sintagmas? Vejam que os 3 sintagmas aqui, eles estão separados pelo ponto e vírgula, tá? Então, eles estão aqui. Olha lá, a vida de todo e qualquer ser vivo é o primeiro, os direitos das pessoas é o segundo e o bem-estar de todos os seres vivos é o terceiro. Esses são os 3 sintagmas presentes ali no trecho, tá bom? Lembrando, sintagma, tanto nominal quanto verbal, precisam aí ter um sentido. E quando eu junto o sintagma nominal e o sintagma verbal e eles transmitem uma informação completa, nós chamamos a junção de sintagma nominal e verbal, transmitindo um bloco de sentido e transmitindo uma informação completa, é uma frase, tá? Aí ele pergunta, esses sintagmas que vocês responderam ali na letra A, eles são nominais ou eles são verbais? E por quê? Vejam que nos sintagmas do exercício da letra A ali, eu não tenho nenhum verbo em nenhum deles, tá? Se eu não tenho nenhum verbo, eles são nominais, porque não apresentam nenhum verbo. Certo? Quais são os núcleos desses 3 sintagmas? Os núcleos é vida, a vida de todo e qualquer ser vivo. Qual que é a palavra mais importante? Vida. Os direitos das pessoas, palavra mais importante? Direitos. O bem-estar de todos os seres vivos, palavra mais importante? Bem-estar. Tá? Então, lembrando, núcleo, tanto do sintagma nominal quanto do verbal, é a palavra mais importante. Do nominal é um nome, que se eu tirar dali, tira todo o significado, e do sintagma verbal é o verbo. Tá bom? Exercício número 12. É o terceiro princípio. Utilize com cuidado o que a natureza nos oferece. Água, terra, ar, reticências, por quê? Porque tem mais coisas, né? Que não foram ditas, mas que elas existem, por isso o uso das reticências. Desculpe. Tem que dar uma ajeitada aqui, senão a gente não vai conseguir continuar. Enquanto isso, vocês vão corrigindo aí, né? Isso acontece em sala de aula, não teria como não acontecer aqui também, né? O falha nossa que a gente diz, né? Vamos lá, então. É correto afirmar que as pessoas podem usufruir livremente da natureza, ou seja, eles podem usufruir da forma que eles quiserem, sempre, sem se preocupar? Não. Por que eles não podem usufruir usar da forma que eles quiserem? Porque ele diz assim, ó, utilize de que forma? Com cuidado. Tá? Essa expressão aqui nos diz que a gente não pode, né? Que esse princípio está dizendo que não pode ser utilizado da forma que a gente quiser. Letra B. Quais são as alternativas verdadeiras sobre a pontuação empregada nesse princípio, nesse terceiro? As reticências indicam que há outras coisas que a natureza nos oferece? Sim. As reticências poderiam ser substituídas por etc? Sim. Os 2 pontos indicam uma enumeração do que é ofertado na natureza, ou seja, eles antecedem aí os itens dessa lista? Sim, também. Tá bom? Então, vamos para frente. Agora, vamos falar do quarto princípio. Nos itens desse princípio são propostas várias ações. Qual que é o objetivo dessas ações? O objetivo é que os leitores ajudem a manter o quê? A manter limpos os lugares onde eles vivem. Olha lá, ó. Até porque a primeira frase lá já diz, ó, mantenha limpo o lugar onde você vive. Então, esse é, digamos assim, o centro, é o assunto central, principal aí do quarto princípio,
tá? Sublinhe as palavras que indicam as palavras, tá? Não a frase toda. Quais são as palavras que indicam as ações que se esperam? Lembrando que palavras que indicam ações? As palavras que indicam ações são os verbos. Então, qual que é o verbo? Economize, do verbo economizar, né? Economize tá no imperativo. Jogue, do verbo jogar, também no imperativo. Aqui eu tenho uma locução verbal, porque eu tenho um verbo do ladinho do outro. Procure manter, ou seja, mantenha todas as suas coisas em ordem. Separe, também é outro verbo, também é outra ação. E adote. Então, essas eram as palavras que vocês precisavam sublinhar, até porque essas eram as ações, ou seja, eram os verbos, tá? E ele pergunta, então, a que classe pertencia essas palavras que vocês sublinharam? Elas eram verbos, porque eram ações, tá bom? Vamos lá. Ele estava falando ali que nesse quarto princípio existe uma palavra composta. Qual que era a palavra composta que tinha aqui? A palavra composta que tinha aqui, vamos ver onde é que ela está. Era no terceiro ou era no segundo? Vamos ver. No segundo princípio. O segundo princípio, não ia achar no quarto mesmo, né? Era no segundo princípio que tinha uma palavra composta, ou seja, uma palavra, um substantivo aí, onde eu tenho duas palavras que se juntaram para para dar aí um outro significado, nomear uma outra coisa aí, né? Que seria o quê? Bem-estar, tá? Então, essa era a palavra composta. Tá bom? Aqui, ele tá falando para nós, ele tá trazendo para nós a questão do sintagma nominal e do sintagma verbal, que nós já vimos na aula anterior, né? Aí nós temos aqui, como núcleo do sintagma nominal, a palavra mais importante desse sintagma nominal aí geralmente é quem? Geralmente vai ser um substantivo. Então, geralmente vai ser o substantivo. Daí vocês tinham um texto para ler sobre a carta, então, das crianças para a Terra, né? Uma versão aí diferente. E daí tinham algumas perguntinhas para responder sobre esse texto, tá? As crianças nomeiam 2 lugares onde devem assumir os seus deveres, de acordo com o texto. Onde, ou seja, quais são os lugares que essas crianças precisam assumir os seus deveres? A casa e a escola, tá? Essa próxima aqui era pessoal de cada um. Vocês precisavam nomear 2 outros lugares, de preferência aqueles que você costuma frequentar, que vocês também acham que as crianças deveriam assumir os seus deveres, aí, ou seja, atitudes que elas precisam tomar. Era pessoal de cada um, tá bom? Vamos para frente, então. Vocês tinham um trecho. Meninas e meninos podem gostar das mesmas brincadeiras, jogos e músicas sem sofrerem preconceito por isso. De acordo com a carta, meninos e meninas podem gostar das mesmas atividades. Que atividades são exemplificadas na carta? Ou seja, quais são as atividades que meninos e meninas, segundo a carta, podem gostar sem sofrer preconceito? As atividades são quais? Brincadeiras, jogos e músicas. Aí vocês tinham que colocar, na letra B, o nome de uma outra atividade que também poderia agradar a meninos e meninas. Filmes, passeios, dança, leitura, né? São atividades aí que podem interessar tanto a meninos quanto meninas, tá? Era pessoal. O trecho apresenta o nome da opinião desfavorável formulada por alguém sem conhecimento dos fatos ou reflexão. Como se chama essa opinião sem fundamento? É uma coisa assim bem triste, na verdade, né? Então, essa opinião sem fundamento, ela é chamada de quê? Ela é chamada de preconceito, né? Quando você julga e quando você tem uma opinião sem conhecer uma pessoa ou sem conhecer uma situação e você emite uma opinião, querendo ou não, você está tendo preconceito, tá? Vamos lá, então. Aqui vocês têm, falando um pouquinho dos substantivos, esse QR Code aqui é aquele vídeo sobre os substantivos que eu já passei para vocês na aula anterior, que inclusive eu
dei play aí, passei o vídeo dentro da minha aula, tá? Então, esse QR Code aqui é o videozinho falando sobre os tipos e substantivos, tá bom? Então, vamos lá. Opa, foi um pouquinho demais. Foi. Aqui, né? Então, vocês tinham o início do texto. Olha lá. Carta das Crianças para a Terra. Somos crianças brasileiras, queremos ajudar. Alô, planeta Terra, a vida pode melhorar. Qual dessas palavras nomeia um lugar de maneira geral, ou seja, que não especifica o nome desse lugar? Tá? De maneira geral é o quê? É um hiperônimo. Que palavra que está nomeando, que está dando nome para um lugar de maneira geral? Que palavra é essa? Planeta. Se eu falar só planeta, você não sabe que planeta que é. Pode ser qualquer um, né, dos que a gente conhece. Que palavra nomeia um lugar de forma específica? Que eu estou dizendo que é aquele em específico. Que palavra que nomeia um lugar de forma específica? Terra, tá? Então, lembrando, letra maiúscula porque é o nome do planeta, né? Substantivo, o quê? Substantivo comum ou substantivo próprio? Substantivo próprio, porque dá nome a um ser em específico. O que há de diferente na grafia dessas palavras? O que tem de diferente na escrita? Então, vamos lá. Aqui indica um lugar específico, está grafado, ou seja, está escrita com o inicial maiúsculo, ainda que não inicie a frase. A gente já sabe, né? Que o substantivo próprio, ele é escrito com o inicial maiúsculo, mesmo que ele não esteja no início da frase, tá bom? Então, ele fala aqui um pouquinho para nós do substantivo comum, do próprio e do coletivo, tá? Nós já conversamos também. Vocês têm a conclusão do texto, que na letra A, mudar o mundo é tipo fazer um gol, é trabalho de um time. As crianças comparam duas ações, mudar o mundo e fazer um gol. O que há em comum entre essas ações que possibilitam essa comparação? O que tem em comum mudar o mundo e fazer um gol? Né? As duas ações, elas necessitam de que mais pessoas trabalhem em conjunto. Por exemplo, um jogador sozinho, por mais que seja talentoso, ele não consegue, ele sozinho, ele pode até tentar, pode até conseguir em algumas vezes, mas ele precisa do time para que aconteça, para que ele consiga fazer o gol. Até porque se o outro time tiver todos os jogadores e ele estiver sozinho no campo, ele não vai conseguir, por mais talentoso que seja, ele não vai conseguir aí ganhar a partida, né? Então, as duas ações, tanto mudar o mundo quanto fazer um gol, elas exigem um trabalho em equipe, tá? É isso que elas têm em comum, que para se alcançar esse objetivo, necessita-se de um trabalho em equipe, tá? Então, vamos lá. Letra B. Time é um substantivo coletivo. Isso significa que ele dá nome a um grupo de seres, como a gente já tinha comentado na aula anterior. O substantivo coletivo, ele dá nome para um grupo de seres, tá? Um grupo, tá bom? Mais de um ser, digamos assim, dentro da particularidade daquele mesmo grupo. Sabendo disso, responda. Por que para o autor mudar o mundo é um trabalho de time? E o que essa expressão quer dizer? Então, a gente chega mais ou menos à mesma conclusão aí que a gente chegou anteriormente, né? Que é o quê? Que as ações, elas precisam ser realizadas, essas ações em específico, precisam ser realizadas colaborativamente. Ou seja, as pessoas que fazem parte aí desse conjunto, elas precisam trabalhar para um bem comum, para uma finalidade comum, uma finalidade que todos querem chegar, mas que para isso precisam trabalhar juntos, atingir um resultado juntos, que sozinhos eles não vão conseguir, tá bom? Substantivo é uma classe de palavra variável em gênero e número. Então, ele sofre uma mudança em gênero e número. Isso significa que sofre modificações para indicar masculino ou feminino, singular ou plural.
No quadro, vocês tinham que copiar do trecho os substantivos em que isso é percebido, ou seja, essa mudança de gênero e número, em quais substantivos acontece essa mudança de gênero e número, tá? Em quais desses substantivos acontece a mudança de gênero e número? Ou seja, gênero masculino e feminino e número singular e plural. Então, eu tenho aqui os substantivos em que isso acontece, né? Que a gente pode identificar essa mudança. Meninas e meninos. Então, ele pergunta. Tanto faz se vocês colocaram na ordem inversa, não tem problema, tá? Meninas. Qual é o gênero do substantivo meninas? Gênero feminino. Qual é o número? Ou seja, singular se está se referindo a uma e plural se está se referindo a mais de uma. Meninas, plural. Meninos, gênero masculino, número plural também, tá? Aqui ele está dizendo, vocês poderiam responder aqui na própria apostila. De que forma você identificou o gênero e o número dos substantivos? O gênero geralmente é pela vogal, né? O gênero é pela vogal, que geralmente a gente consegue, na maioria dos substantivos, aí, identificar. E o número é por causa do acréscimo da letra S, que também nos remete aí à questão do plural, né? Então, no gênero, as vogais, A e O, e no número, o acréscimo do S no plural, tá? No próximo exercício, então. A falta de oportunidade para os pais acaba prejudicando a nós, os filhos. Os substantivos pais e filhos estão no masculino plural. Isso significa que nesse contexto referem-se apenas a seres do sexo masculino? Nesse caso, embora esteja ali pais e filhos, né, ele não está se referindo só à questão do pai e não da mãe, e do filho e não da filha. Nesse caso, no contexto, assim, na ideia, ele está se referindo a quê? Pais, como conjunto aí, né, o pai e a mãe, e filhos, o conjunto dos filhos, né, seria um falso coletivo aí, digamos assim, tá? Então, ele não está se referindo só aos elementos aí do sexo masculino e no plural, ele está se referindo a um falso coletivo, digamos assim, a um conjunto, tá? A gente costuma dizer, existe até uma curiosidade, né, que se num grupo existem, vamos dar um exemplo assim, existem 5 pessoas, 4 mulheres e 1 homem, se eu for me referir a eles, eu tenho que me referir no masculino, tá? Tem uma regrinha que diz isso aí, tá? Então, é uma curiosidade também, digamos, independente da quantidade de elementos masculinos, se houver pelo menos um, eu preciso me referir ao grupo no masculino, tá? Só para vocês saberem aí. E encerrando aqui na página 36, que eu acho que foi até onde a gente foi, não lembro agora se a gente foi até a 35 ou 36, mas eu vou corrigir, enfim, até a 36, tá bom? A gente vai trabalhar com a questão do diminutivo, do aumentativo, aí, do grau do substantivo, tá? Então, vocês tinham que ler o texto, e daí na letra A dizia assim: brasileirinho foi criado a partir de outro substantivo, ou seja, é um substantivo derivado de outro. Que palavra que deu origem a esse brasileirinho? A palavra brasileiro, certo? Considerando a palavra indicada acima, ou seja, brasileiro, a terminação inho acrescenta ao sentido dessa palavra primitiva o quê? Então, eu colocar lá no final, acrescentar essa terminação, acrescentar esse pedacinho lá para criar uma palavra, dá a ideia do quê? Da ideia de que é um brasileiro menor, que é um brasileiro pequeno, né? Da ideia de tamanho. A terminação em meninadinha acrescenta a mesma ideia da palavra primitiva como ocorre em brasileirinho? Na verdade, se a gente for pensar assim, ó, meninadinha seria mais uma forma carinhosa, digamos assim, de chamar esse grupo de crianças do que propriamente estar falando da ideia do tamanho, tá? Então, nem sempre aí essas terminações vai depender do contexto em que ela está colocada. No texto que está ali, ela não seria a questão do tamanho, seria mais uma questão, digamos assim, familiar, afetiva, vamos dizer assim, de chamar
esse grupo de crianças, tá? Vamos lá, então. Nem sempre, agora aqui no exercício número 22, nem sempre a terminação para se referir ao grau diminutivo vai ser o inho ou o zinho, tá? Existiam dois substantivos no texto, inclusive, em que o grau diminutivo não tinha essa terminação, mas que se referia a seres, colocando assim a questão do tamanho, né? Ou até da questão da idade, né? Para se referir aí ao grau diminutivo do substantivo, sem essa terminação inho ou zinho. Quais eram essas palavras? As palavras eram o quê? Pequenino e filhote, que também podem ser considerados o grau diminutivo de quê? De pequeno e de filho, e no entanto não tem a terminação inho ou zinho, tá bom? A palavra pertinho tem a terminação inho. A gente pode dizer que essa palavra é um substantivo no grau diminutivo? O pertinho é um perto pequeno? Ou não? Não, né? Até porque o perto, ele não é um substantivo. O perto, ele é um advérbio, ou seja, ele vem o que? Acompanhando um verbo e ele dá a ideia de lugar. Então, por isso que o pertinho, o inho do pertinho, não pode ser considerado aí o grau diminutivo, tá? Porque a gente está falando de grau diminutivo e aumentativo dos substantivos. E a palavra que deu origem aí ao pertinho não é um substantivo, ele é o que? Ele é um advérbio de lugar, tá bom? Então, galera, nós encerramos aqui a correção dos nossos exercícios, tá? A prof gostaria, então, de que vocês mandassem, pode ser um áudio, pode ser um pequeno vídeo, pode ser uma mensagem, tá? Dizendo assim para a prof, o que vocês acharam desses exercícios? Vocês conseguiram entender todo o conteúdo que nós fizemos nessa correção? Ficou alguma dúvida? Teve alguma coisa assim que vocês ainda não entenderam sobre esse conteúdo? Tá? Então, essa é a resposta e a devolutiva que a prof gostaria de ter dessa aula de correção, que vocês me mandassem. Ficou alguma dúvida? Qual foi a dúvida que ficou? Ou, se não ficou, não, prof, não fiquei com dúvida nenhuma, entendi todo o conteúdo, tá bom? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula, com mais exercícios de língua portuguesa, tá bom? Fiquem bem, aproveitem um tempinho que vocês têm aí em casa para estudar, que logo, logo nós estaremos juntos, né, na escola e pessoalmente, para que a gente possa trocar ideias, tá ok? Fiquem bem e até a próxima!